O universo há de ter muitas formas imprescindíveis de fluxo mental, seja em nossa galáxia ou em tantas outras. Iremos abordar hoje a consciência do fluxo e estado de fluxo, aonde aplica-se ao ínclito humano um maior estado de fluxo e desafio mental. Eu sou o John e você está prestes a mergulhar em consciência plena. Preparing for the NBA final, the reverse. Richard Newman going, Phoenix 6 and Chicago 2. Michael Jordan hitting on his first attempt. A double team that was a difficult one because the floor was so spread. Você já ouviu falar num cara chamado Michael Jordan? Certamente que sim. Afinal, você deve ser humano e também deve habitar nessa esfera chamada Terra. O lendário jogador de basquete conduziu o Chicago Bulls até uma vitória memorável sobre o Phoenix Suns em uma final da NBA, que é considerada por muitos uma das maiores atuações da história do basquete. Durante esse torneio, Jordan exibiu a sua impressionante bestialidade, acumulando uma média de 41 pontos por jogo, o maior número já registrado até então na história das finais da NBA. Com essa façanha aterrorizante, ele deixou claro seu lugar como um dos maiores jogadores da história do basquete mundial. No entanto, o sucesso do mesmo não se deve apenas ao seu talento natural e treinamento extensivo. Existe algo gigante atrás disso, um estado mental ao qual os principais atletas parecem ser capazes de acessar. Algo que impulsiona seu desempenho além do comum. Esse estado mental é conhecido como fluxo, ou estado de fluxo. O fluxo é um estado mental em que você está tão envolvido em uma atividade que o tempo simbolicamente tomba, ou simplesmente para. Parece até um tanto clichê, não é? Mas o mundo exterior desaparece de uma forma incomum e você se torna totalmente imerso no que está fazendo por simplesmente fazer algo fora do próprio vazio, estando assim em uma concentração e envolvimento total, aonde a ação e a consciência consistem em um enlace profundo. É um estado na alma em que os melhores artistas, músicos e atletas parecem atingir com uma certa naturalidade e um desempenho extraordinário. Embora todos nós tenhamos essa capacidade de encontrar o estado de fluxo, fazer isso parece um tanto quanto complexo. A ideia de concentração profunda e atenção total tem sido explorada por muitos estudiosos e filósofos ao longo da história da humanidade. Experiências espirituais transcendentes e o simples fato de usar os seus estados de fluxo têm sido relatadas por séculos em textos religiosos em todo o mundo, mostrando que esse estado mental não é apenas uma questão de habilidade física, mas também uma conexão mais profunda com a mente e o corpo. Em resumo, o estado de fluxo é um estado de alta performance, em que a mente e o corpo se fundem em uma atividade, levando a um desempenho excepcional. Embora acessá-lo possa ser uma tarefa um tanto desafiadora, a prática e a consciência dos fatores abertos podem ajudar a aumentar as chances de alçá-lo e usá-lo para resultados extraordinários. Mas também pode ser uma espada de dois gumes, visto que muitas das vezes torna-se uma inútil pá furada. Outro dado curioso é que essa teoria, que foi concebida pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi na década de 1970, demorou um tempo para termos acesso a ela de um modo global. Mihaly começou a entrevistar pessoas sobre momentos de suas vidas em que elas performaram seu melhor. Ele conversou com alpinistas, músicos, pintores e cientistas, curioso para descobrir o que os fazia continuar a criar em alto nível, apesar dos desafios pessoais de cada qual. Todos descreveram um tipo de corrente que os levava com essas atividades e experiências. Algum tipo de energia que aflorava da alma para as suas formas carnais. Hoje, existem pesquisadores e empresas para desbloquear o poder do fluxo em seu potencial máximo. Stephen Clutter
Um dos principais pesquisadores do fluxo ficou interessado e um tanto obcecado no assunto, depois de observar atletas do esporte de ação, como skatistas e ciclistas de BMX, e tantos outros esportes e profissões de alto risco, e se perguntava: como será que eles fazem para realizar manobras aéreas aparentemente impossíveis? Como eles fazem movimentos desafiadores à morte com tanta perfeição, repetidas vezes? Essa era uma lacuna a ser coberta com respostas. Um exemplo a se lembrar foi o primeiro skatista a fazer o giro de 900 graus, Tony Hawk, ou simplesmente Tony, ou Tony Águia. Bem, o fato é, Tony fez o que ninguém jamais tinha feito antes. Foi além dos seus limites e provou que o limite é algo que vemos de maneira infantil e ligeiramente cega. Diferentemente, Luther, assim como Myhälley, identificam fatores de risco e desafio como se fosse uma chave para atingir o estado de fluxo. Não obstante, ele fundou o Flow Collective, um grupo que pesquisa o fluxo e treina pessoas para criar um mundo mais feliz e produtivo. E para ir além da curva, podemos incluir exemplos específicos de empresas e pesquisadores que trabalham com o conceito de fluxo, bem como mais detalhes sobre o estado de fluxo realçado em suas aplicações da vida cotidiana. Podemos também explorar a importância do fluxo para o bem-estar mental e emocional e como ele pode ser cultivado através das práticas como a meditação e o mindfulness. Além disso, podemos mencionar estudos recentes sobre os benefícios do fluxo para a criatividade, produtividade e a satisfação do trabalho e na vida pessoal. O fluxo, em sua essência, é a vida em harmonia, com corpo, alma e espírito. Embora desafiar a mente signifique não se prender a um lamaçal de rugas, onde as opiniões que você rega refletem apenas as que se tem. Uma visão equilibrada do mundo permite que nós tomemos decisões bem informadas e nos ajuda a distinguir o que é verdadeiro do que não é. E sim, é importante considerar as informações de ambos os lados, do espectro político, artístico e seja qual for o seu âmbito. Não estou falando que um lado está certo em comparação ao outro, mas que a lente através da qual cada lado enxerga frequentemente se destaca pela maneira como ele já percebe o mundo lá fora. É o mesmo fato aqui no Brasil. Se de um lado quem vota em Lula é ladrão, quem votou em Bolsonaro é genocida. Para ampliar nossa visão de mundo, é fundamental estar abertos a diferentes perspectivas e visões, e não se limitar apenas àquelas que estão alinhadas com suas crenças prévias. Isso requer um esforço consciente para buscar informações de fontes e suas variáveis, sem preguiça de realmente sair da sua sombra e do seu ego e crescer com opiniões divergentes. Além disso, a busca por uma visão equilibrada também ajuda a evitar ser influenciado por notícias falsas, fake news e desinformações podem sim ser disseminadas em câmaras de gás por toda a rede social. Através do desenvolvimento de uma visão crítica e analítica, podemos sim tomar decisões mais conscientes sobre questões importantes em nossas vidas e na sociedade como um todo. Por exemplo, no caso de Karim Benzema, do Real Madrid, no Ground News podemos ver que há 10 fontes cobrindo a notícia, como a maioria dos artigos provenientes de fontes com inclinação à esquerda. Também temos uma visão detalhada da identidade proprietária de cada veículo de mídia e objetividade de cada fonte. É importante Cabal comparar as manchetes de artigos que cobrem a mesma história de fontes com inclinação à esquerda, centro e direita. Ver notícias dessa maneira nos permite ver diferenças de linguagem usadas para realmente moldar a nossa compreensão de uma história. A missão do Ground News, que considero excelente,
é expor o viés da mídia e responsabilizá-la em um cenário onde é quase impossível confiar em uma fonte única para se ter uma visão totalmente crítica, analítica e completa. Se você quiser ter uma ideia do que quero dizer, vá para o Ground News Aperture e fique totalmente informado sobre as notícias mundiais, à medida que acontecem. Compare a cobertura e enxergue através do viés da mídia, sem mordaças interpretativas, sem sacrifícios de má fé. Claro, eu sei que as distrações e a sociedade estão cada vez mais interessadas no não desbloqueio da produtividade e uma consciência plena. E a capacidade de entrar nesse estado mental de maneira errada pode potencialmente sobrecarregar nossas vidas, seja no trabalho, em casa, no lazer, em qualquer momento. Diferente do momento em que estamos em pleno fluxo, o nosso cérebro apaga todos os nossos processos não críticos ou se preocupa apenas com a tarefa em que está em suas mãos e incorpora uma mentalidade focada na jornada, caminho, visando apenas o destino final. Mas sem esses interesses mesquinhos que o triunfo incita. O melhor do jogo da vida não é ver a vitória sorrir na angústia de outra pessoa. Não é ter na subida a certeza que verá tudo a seus pés. Muito pelo contrário, quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em cima, corre muito mais riscos e pode ter uma queda fatal por um deslize sequer. E muitas das vezes, nem é um deslize que alguns provocam para si mesmos. São outras pessoas que projetam a queda em alguém maior, só para poder se satisfazer da sua carne, do seu status. São o que chamo de pessoas formigas, o tipo de gente que nunca cresce, sempre quer as migalhas de tudo e de todos. Não obstante, quando você estiver no topo, aonde realmente você quis chegar, você irá conseguir ver o que você era. Aí sim, você, eu e todos nós, que quisermos e fizermos por onde e irmos além do comum, vamos poder sentir o desafio do fluxo. Para entrar em estado de fluxo, você precisa encontrar tarefas que permitam que você se sinta confortável em estar desconfortável, mas não tanto que fique frustrado com tudo ao seu redor, com todos, enraivado com os resultados ruins. Pense em uma atividade que você goste, ou tenha habilidade, ou simplesmente faça por hobby, mas que seja desafiadora, o suficiente para te manter interessado. Esse pode ser um ótimo lugar para encontrar seu estado de fluxo. Mas encontrar o fluxo não é tão simples quanto se parece, como você já percebeu. Embora grande parte da internet queira que você não acredite nisso, existem toneladas de vídeos sobre como entrar em um estado de fluxo sob comando, e até mesmo listas enormes de produções chamadas de estados de fluxo, com músicas, playlists que prometem uma concepção e uma concentração profunda ao estalar os dedos. Na realidade, entrar em estados de fluxo requer prática, e não há uma fórmula mágica para se vender em e-books e livros. O fluxo é um caminho, e não existe atalhos. Definitivamente, há algumas coisas que você pode tentar, como poder começar criando um hábito toda vez que enfrentar uma tarefa, fazendo seu cérebro saber que está prestes a começar. Essa é uma das formas e razões pelas quais muitos atletas têm um rito pré-jogo, em que comem a mesma coisa e fazem a mesma coisa antes de cada ato. Esses atos aparentemente pequenos ajudam a condicionar o cérebro, deixando-o saber de antemão que é hora de se concentrar. Outras coisas que podem ajudar a desencadear o fluxo incluem meditação e outras atividades de atenção plena, pois ajudam a eliminar distrações e promover o foco. Novidade ou risco também pode desencadear o estado de fluxo. Se você está acostumado a trabalhar em casa, tente ir a uma cafeteria para experimentar um novo ambiente. Se vem levantando os mesmos pesos por meses, tente aumentar alguns quilos. Esse risco adicional de fracassar pode ser extremamente prazeroso e o que você precisa para ignorar o ruído do caos interno e se concentrar no que está fazendo em plena consciência. Pense em todos os ensaios e tarefas que você fez em tempo recorde na escola, quando o risco de fracassar era iminente. O reconhecimento de padrões é outra ótima maneira de encontrar o estado de fluxo. Pergunte a qualquer escritor que você conheça e ele vai te falar que não há coisa pior do que olhar uma página em branco. Bem, em vez de fazer isso, você pode começar o seu dia trabalhando, editando ou escrevendo
ou qualquer outra coisa que você goste de fazer. E vendo o filme que você desistiu de ver só pelo fato de não ter gostado de uma frase, de um gesto ou um personagem. Esse processo irá desencadear o reconhecimento de padrões em seu cérebro, falando que é hora de se concentrar com uma consciência plena. Então, quando você chegar à página em branco, fica muito mais fácil dar vida ao inimaginável. Uma vez que os parâmetros são definidos, é hora de voltar a sua atenção para dentro da sua alma. Concentre-se em seu corpo, em sua respiração, e deixe sua concentração e criatividade assumirem o controle. Até agora, temos falado sobre fluxo em relação ao indivíduo só, mas pergunte a Michael Jordan e ele dirá que não há maior jogador de todos os tempos, apenas a maior equipe de todos os tempos. Sempre que assistimos a um jogo incrível, ou vemos um elenco talentoso de atores navegando na história de uma peça, de um filme, em um fluxo de grupo, presenciamos isso. Não há domínio, ego e negatividade. Os membros do elenco ou do grupo se fundem como um só, e o equilíbrio entre desafio e habilidade é importante aqui também. Se você colocar Messi em um time de ensino médio, os estudantes provavelmente se sentirão intimidados e podem não ser capazes de se manter presentes no jogo. Ou se você vê fãs prendendo a respiração quando o meio atacante reserva entrar no jogo, é porque eles não têm certeza de que o novato pode lidar com a pressão e lidar com a equipe, de voltar para o seu fluxo coletivo no lugar do titular. O fluxo virá quando você não apenas se concentrar, mas realmente amar o que está fazendo. Se você não ama música, é muito improvável que encontre algum fluxo tentando ensinar alguém a tocar piano. Mas se você é obcecado por futebol e está constantemente afiando suas habilidades, provavelmente está familiarizado com o quanto o estado de fluxo faz bem a você. Por que fazer atividades nos faz tão bem? Porque o cérebro, em um estado de fluxo, está recebendo constantes estímulos de dopamina, o neurotransmissor associado ao nosso sistema de recompensa. Uma vez que a dopamina começa a ser liberada, ela reduz a fadiga e o desconforto nos permite mergulhar na tarefa. Ora, a dopamina tende a ser a estrela do show quando se trata de estudos sobre o estado de fluxo. O sistema norepinefrina do locus ceruleus também tem sido pesquisados como uma chave. Tá, mas o que diabos é LCNE? Nada mais é do que o sistema límbico central não escolar, uma teoria desenvolvida por John Ratey em seu livro Faça Seu Cérebro Funcionar Melhor. De acordo com a teoria de John, o sistema é responsável por decidir quais informações são importantes o suficiente para manter nossa atenção e quais devem ser ignoradas. Ele argumenta que, em situações de aprendizado ou trabalho, o sistema pode se tornar sobrecarregado com a quantidade de informações que está tendo que ser processada, levando sintomas como tédio, distração e falta de atenção. É importante notar que o tédio, a distração e a falta de atenção são justamente os sintomas que o estado de fluxo é projetado para evitar. Portanto, se o sistema está desencadeando esses sintomas, pode ser difícil alçar o estado de fluxo. Encontrar o estado de fluxo é importante encontrar um equilíbrio entre a quantidade de informações apresentadas e a capacidade do sistema de lidar com elas. Isso pode ser feito ajustando o nível de desafio de tarefa e garantindo que haja uma correspondência entre as habilidades e a dificuldade da tarefa. Além disso, é importante garantir que a tarefa seja significativa e envolvente e o suficiente para manter o interesse e a atenção do indivíduo. Embora a dopamina seja amplamente reconhecida como um principal protagonista nos estudos sobre o estado de fluxo, o sistema locus ceruleus também pode ter sido um componente fundamental nesse estado. O sistema LCNE é responsável por regular o nosso engajamento com uma tarefa. Se o sistema identificar a necessidade de uma atividade, ele pode desencadear sensações de tédio, falta de atenção, estresse e distração. Elementos que, sem dúvida, são contribuintes para a promoção do fluxo. Para muitos de nós, manter a concentração em atividades que não despertam nosso interesse é uma tarefa desafiadora. Para aqueles que sofrem de TDAH, essa dificuldade pode se tornar crônica. Em qualquer circunstância em que percebemos uma luta maior para manter uma motivação, nosso sistema está enviando sinais para que não façamos aquela tarefa, possivelmente devido à falta de dopamina suficiente para manter a nossa atenção. No entanto,
quando nosso sistema de recompensa continua a ser ativado e o sistema não emite sinais negativos, assumimos o controle e experimentamos uma sensação de clareza e direção. Os benefícios decorrentes desse estado mental são inimagináveis. Por fim, eu só posso desejar que o fluxo esteja com você, ou vocês estejam com o fluxo. Obrigado por prestigiarem o canal, e aqui fica meu abraço fraterno e meu respeito a você que ficou até o fim. Obrigado por assistir e até a próxima, se o arquiteto assim quiser.